O juiz Eduardo Apio recorreu ao Conselho Nacional de Justiça, já apresentou, já foi protocolado o recurso para voltar ao cargo e pede uma auditoria da 13ª Vara em Curitiba. Ele foi afastado no começo da semana desta vara, que foi a responsável por todo o auge da Operação Lava Jato. Renata já está pronta? Posso começar com você, Rê? Estava cumprimentando aqui o nosso entrevistado. Tem entrevista sem spoiler. Tem entrevista para vocês daqui a pouquinho. Renata, o Apio está recorrendo ao CNJ, argumentando, né, que, enfim, as medidas tomadas pelo TRF4 de Porto Alegre, o Tribunal Regional da 4ª Região, foram excessivas, mas o caso é grave. Tem ali uma gravação do filho do desembargador, o desembargador Marcelo Malucelli. O filho dele é namorado da Júlia Moro, a filha do Moro, é um rapaz, tem 28 anos, e tem uma gravação em que uma voz, que um laudo da Polícia Federal diz ser de Apio, faz todo ali um jogo, se passa por uma outra pessoa num cenário ali de intimidação do rapaz. Como que você enxerga o encaminhamento deste caso de Apio no CNJ? Além do áudio, que claro é o principal, mas a apuração que foi feita, que deu sustentação à decisão do TRF4, ela indica um acesso indevido de Apio ao sistema no qual ele consegue ali os dados que permitem ele fazer essa ligação. Então, não é apenas o ato dele de se fazer passar por outra pessoa e telefonar, também esse acesso indevido, tudo isso que coloca esse quadro. Na avaliação dos advogados que agora assumiu o caso, pode ser uma medida muito gravosa para o que se tem, o afastamento total dele da vara. Vamos ver qual vai ser o entendimento do CNJ. Agora, outra movimentação que a gente teve hoje foi, na verdade não foi hoje, né? Hoje o TRF4 confirmou que Gabriela Hart, que assumiu os casos da Lava Jato com o afastamento de Apio, ela que já era juíza substituta lá na Vara de Curitiba já há bastante tempo, mas voltou a assumir os casos, havia pedido remoção da vara. Ela está inscrita no concurso que os diversos magistrados eles aplicam para justamente pleitearem essa transferência. E ela fez esse pedido, então a gente pode ter uma nova mudança ali na Vara de Curitiba, caso ela não desista. Achei muito interessante que o TRF4 fez essa ponderação. Olha, ela tem até segunda-feira também para desistir, voltar atrás desse pedido de entrar nesse concurso. Caso ela assim não o faça, vai haver a análise por parte do TRF4 e eventualmente ela pode ser transferida ou para outra vara no próprio Paraná ou ali para o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Então a gente pode ter uma nova mexida ali na vara que ainda está tocando alguns casos derivados da Lava Jato. Aquela cadeira ali parece quente, né, Renata? Aliás, você citou os defensores do juiz Eduardo Apio, são os advogados Pedro Serrano, Rafael Valim e Valfrido Vardi. 2 deles, pelo menos, tenho certeza, bastante ligados ao grupo Prerrogativas. Joel, eu conversei bastante com membros do CNJ nos últimos dias e eles estão fazendo uma avaliação que eles chamam de uma avaliação ampla. Tanto do caso Apio, das condutas do juiz Eduardo Apio, quanto do TRF4. Eventualmente, dessa questão do desembargador Malucelli, se ele teria ou não teria que ter se declarado suspeito antes por conta da ligação que ele tem com o ministro Sérgio Moro, de decisões que foram tomadas pelo TRF4, mas é uma análise que está sendo feita cuidadosa, porque o TRF4 é um dos tribunais mais reputados do país, já forneceu vários juízes aí auxiliares para a Suprema Corte. E a expectativa é que semana que vem não existe ainda uma decisão tomada, segundo me comentaram comigo e com o nosso repórter Theo Cury, pelo menos 3 desembargadores do CNJ, ainda não tem uma decisão tomada, mas a expectativa é que
vem alguma resposta do CNJ a esta confusão que se instalou ali sobre toda essa questão da Lava Jato. O que a gente pode esperar disso tudo? O que você espera de balanço disso? Será que o Poder Judiciário consegue acalmar essa situação e levar a coisa realmente para elevar o nível da discussão? Acho que a gente tem que ter muito claro que tem uma desigualdade nessas duas coisas que foram faladas aqui. Uma coisa é uma avaliação mais de fundo do TRF4, se é que o próprio Malucelli não seria próximo do Moro, me parece, vendo que é um tipo de situação que não é tão incomum no direito, né? Inclusive, muitos são próximos, têm contatos profissionais prévios ou contatos pessoais, enfim, não sei avaliar. Mas, em todo caso, é uma questão muito mais de fundo e muito mais geral, analisando o papel dele. Outro caso, e do outro lado, que a gente tem algo muito mais específico. Temos um juiz que possivelmente cometeu práticas ilícitas no seu cargo. Então, não dá para botar as duas coisas numa balança política e tentar tirar uma média, né? Para mim, a única defesa possível do Eduardo Apio é o seguinte: se ele disser não é minha voz ali, isso foi falso, eu vou provar que isso aí foi forjado. Se ele quiser argumentar isso e tiver provas, perfeito. Agora, se foi a voz dele, isso eu estou falando da voz, hein? Lembraram bem, não é só a voz o problema, né? Teve um acesso ali também irregular para pegar dados. Então, são 2 acessos seguidos. Exato. E a ligação é 2 minutos depois. 2 minutos depois. Exato. Então, se tudo isso é falso, ele tem a sua defesa. Se isso é verdadeiro, mas não tem defesa possível e não tem necessidade alguma de equilíbrio com relação ao TRF4. Ele estava quebrando as regras mais básicas que um juiz deve seguir, ligando com nome falso para falar com o filho do desembargador do TRF4, né? Não tem como. Eu entendo, sim, que o TRF4 suscite a atenção pública. Dali vieram várias condenações, inclusive, que ratificaram condenações da Lava Jato, né? Que aumentaram pena de condenações da Lava Jato. Então, eu entendo que não basta, para quem é contra a Lava Jato, não sei se com bom ou mau motivo, não basta ser contra a primeira instância, tem que olhar para a segunda instância e dizer, tá, mas não era só um juiz possivelmente parcial na primeira instância, tudo foi ratificado lá em cima, foi tudo chancelado, penas até aumentaram. Então, eu entendo que é muito natural politicamente que se esteja olhando agora para o TRF4. Esse raciocínio político não deveria interferir em nada no julgamento que se faz acerca dos juízes. Eu quero saber, cumpriram a lei? Tiveram relações escusas com alguma das partes? Essas são questões reais. Agora, uma análise mais política de que eles estavam do lado da Lava Jato, isso aí não deve tomar parte nisso, assim como do Apio. Ele não está sendo possivelmente tirado da posição dele porque ele é contrário à Lava Jato. Porque tem condutas concretas que quebram a lei. E esse é o chão, esse é o que há de mais básico e que não pode ser negociado. Yuri, queria a tua avaliação também na mesma perspectiva. O que a gente pode esperar do papel do CNJ neste caso? Porque, evidentemente, está uma bagunça. O que a gente pode esperar do Conselho Nacional de Justiça, do ministro Luiz Felipe Salomão? Que cumpra um papel fundamental do Conselho Nacional de Justiça, que é justamente ser o órgão controlador, ainda que interno, do funcionamento do Judiciário. Não é de hoje que a Operação Lava Jato, a despeito de uma série de méritos e de descobertas, investigações fundamentadas que levaram, por exemplo, à condenação do ex-presidente Fernando Collor, ex-senador, agora pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas tudo isso vem acontecendo há algum tempo e, até pelo ambiente político, muitos dos questionamentos nem sequer foram levados a sério. E agora, diante de toda essa situação bastante bizarra que a gente acompanhou nas últimas semanas, se faz necessário uma ação mais incisiva. Não é de hoje que não só o CNJ, mas o Conselho Nacional do Ministério Público, muitas vezes agem de forma mais corporativista do que de forma corretiva, com a correição que deve aplicar quando detecta algum funcionamento inadequado. Uma coisa é punir juízes que flagrantemente cometeram atos de corrupção ou estão sendo flagrados cometendo uma série de abusos contra mulheres, contra outras pessoas, que isso é muito fácil, o CNJ se colocar no papel de atuar, de disciplinar
quem faz mau uso de uma função tão nobre quanto a toga. Mas, neste caso da Operação Lava Jato, chega com um certo atraso. Mas ainda bem que chega e com disposição de tentar botar ordem na casa, porque de fato a coisa deu uma descambada. E ordem também na questão do Apio, né? Que já em entrevistas isso não é tomar nem pro lado nem pro enorme outro. parcialidade nessa questão. Acho que tem um aspecto, né? Eu vou me arvorar aqui no papel de mais velho da mesa aqui, de todos nós. Você adora falar que é da minha idade, não eu falei que eu sou mais velho, Raquel Landim. Você que se entregou aqui. 44, com essa cara de 44. Tá jovem. Podia ser meu pai, Euripita. Hã? Podia ser meu pai, Euripita. Vou do Bentinho, pô. É muito engraçado, porque assim, comecei ali em redação, ali no fim dos anos 90, era literalmente aquela coisa de juiz falar nos autos, assim, isso não existe mais, né? Acabou, exatamente, e faz falta.